Oi pessoal, meu nome é Erika Gonçalves e eu vou contar pra vocês um pouco de como que eu comecei a fazer arquitetura. Bom, desde criança eu sempre tive um sonho de ser arquiteta. Eu andava nas Nas o quê? nas esquinas. Bom, desde criança eu sempre quis fazer arquitetura, porque eu sempre achei que arquitetura era só desenho. E aí eu andava na cidade e eu ficava encantada com os prédios. Então, aí na escola... Ai, porque eu tenho vergonha. Na escola eu vivia perguntando pros professores, né? Como se eles soubessem o que ia ter em arquitetura. Ah, vai ter essa matéria? Não, não tem. Ele achava que não tinha, mas quando eu cheguei no curso, tinha de tudo e um pouco mais. Eu perguntava por quê. Eu não gostava de matemática, não gostava de física, não gostava de química, nada disso. E eu achava que arquitetura era só desenho. Aí eu cheguei na faculdade, né, e vi que não era nada daquilo que eu tava pensando, que era só um desenhozinho, só desenho à mão. Não, na faculdade a gente aprende a projetar, fazer projetos técnicos, fazer tudo que tem direito na arquitetura. Então, na faculdade a gente aprende sobre normas que a gente tem que utilizar no projeto, ergonomia, 3D, planta baixa, tudo que vocês imaginarem, né, tem na arquitetura. E foi aí que começou a correria, foi aí que eu vi que eu não ia mais dormir quando eu fosse fazer arquitetura. E a correria começou, veio um monte de maquete, um monte de projeto, e a gente vira o quê? Um zumbi, né? Literalmente. Pra quem não sabe, a arquitetura tem sim alguns cálculos que a gente tem que aprender. Não é tão aprofundado igual engenharia, mas a gente tem que aprender um pouco pra saber projetar e ter aquela coisa de... Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo porque a gente tem que compatibilizar os projetos. E para compatibilizar, a gente tem que conhecer um pouquinho de cada matéria, de cada estrutura que a gente vai projetar, de cada ambiente, instalações hidrossanitárias, instalação elétrica, tudo isso a gente tem que aprender, né? Eu sempre fui a louca do projeto, né? Então na faculdade eu nunca me importei com as outras matérias, eu só dava uma passada mesmo pra não reprovar. Eu nunca reprovei. Mas o projeto, eu virava à noite pra fazer projeto. Tinha dia que eu tava dormindo na sala de aula, porque eu só ficava pra projeto, eu vivia pra projeto. Não ligava pras outras matérias de história, de nada disso. Então, aí, pra me ajudar, como eu não ligava muito com essas matérias, doida, que tinha... Doida não, gente, é preciso a gente entender um pouco da história, da arquitetura, tudo, mas eu achava que pra mim era só projeto. Então, quem me ajudava bastante nisso era meu quarteto fantástico, né? Que era a Duda, Monique, a Duane e eu, eram nós quatro. Enfim, eu passei de tudo, nunca reprovei de nada, formei tem 2 anos, vai fazer 2 anos, formei em 2019/1, né? Eu não tive colação de grau, muita gente ainda acha que eu não formei por conta de não ter colação de grau. Fiquei muito triste por não ter a colação de grau junto com as minhas amigas, mas só que eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, porque eu consegui o meu primeiro projeto no dia da colação de grau, então eu me senti um máximo. Então eu decidi montar o meu escritório. Mesmo todo mundo falando que não vai dar certo, você sozinha, você não vai conseguir muitos projetos, mas eu decidi arriscar, mesmo todo mundo achando que eu tinha que trabalhar para os outros. Então eu criei a minha marca, né? G Gonçalves. Pra quem fala JI, não é JI, é G Gonçalves. Você não vai falar? O que você falou? É G Gonçalves. Então é isso, né? Eu criei o meu escritório, fui enfrentando muitas coisas assim que a gente passa na arquitetura por ser mulher, por ser nova,
pedreiro às vezes, mestre de obra não respeita a gente, então eu tive muita dificuldade no começo. Ainda tô tendo bastante dificuldade, mas assim, a gente vai melhorando, vai evoluindo e assim, a gente trabalha com um pouquinho de tudo, projetos arquitetônicos, projetos de interiores, projetos complementares de engenharia, projeto estrutural e de estrutura metálica. Por quê? Porque a gente tem uma equipe, né, de arquiteto e engenheiro. E aí a gente trabalha sempre dessa forma, pega um pouquinho de tudo. A gente está sempre preparado para mexer com alguma coisa diferente. E o nosso forte aqui no escritório, que a gente trabalha bastante, é projeto de regularização na prefeitura, que a gente faz regularização de imóveis para financiamento, que a gente faz projeto arquitetônico para aprovação, para construir uma nova casa, para sair o alvará. A gente trabalha muito com isso, que a gente tem que entender as normas e legislações da cidade para a gente poder trabalhar com esse tipo de projeto. E também pegamos algumas coisas de 3D e renderizações. Agora a gente está melhorando o nosso nível de 3D, de detalhamento. E é o que eu vou falar para vocês aqui no nosso canal, que agora a gente está iniciando. Eu vou falar um pouco de cada coisa, um pouco de decoração, eu vou falar um pouco dos softwares que eu utilizo aqui no escritório, vou ir dando dicas mesmo, né, de decoração, dicas de materiais que a gente pode utilizar em obra, tudo que for necessário que vai servir tanto para quem é estudante de arquitetura ou arquiteto e tanto também para os nossos clientes, né. Esse daqui é o meu escritório, né, para quem não sabe, é o meu home office no caso. E tudo que tá aqui foi invenção minha. A parede fui eu que pintei, eu que inventei. E assim, eu quis montar esse espaço aqui pra gente ter mais aquela coisa de serviço mesmo, de ter um ambiente mais aconchegante pra gente trabalhar, né? E aí também um espaço que eu possa estar mostrando pra vocês essas dicas. Eu sempre tive muita vontade de fazer stories, de ter YouTube, mas eu nunca tive coragem. Então agora eu tô tendo um pouquinho de coragem e melhorando. Então, eu sempre gostei muito de ensinar, porque eu sempre achei que quando eu ensinava alguma coisa pra alguém, sempre na faculdade também eu adorava ensinar meus colegas de sala. Porque eu achava que quando eu fosse ensinar, eu tava aprendendo mais do que a pessoa que eu tava ensinando. Então, aqui no nosso canal, a gente vai estar passando bastante dicas e espero que vocês gostem. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo, né, como eu já falei. Eu vou ensinar um pouco do AutoCAD, vou dar dica do Sketch, vou dar dica do Lumion. Pouquinha coisa de cada, que aí vocês vão conseguindo juntar tudo e ter o trabalho de vocês com as minhas dicas. E aí eu vou também mostrar aqui pra vocês um pouco de dicas de ambientes, vou mostrar pra vocês os meus projetos, quais são as soluções que eu dou para cada tipo de projeto, porque nós arquitetos temos que dar soluções para o ambiente do nosso cliente, para que fique confortável, que tenha designer e tenha também estilo, né? Além de proporcionar também para o cliente beleza, conforto e economia também, que nós arquitetos temos essa capacidade de juntar em todo um projeto e gerar economia para o cliente. Então, a arquitetura ela não é luxo, a arquitetura é necessidade. Então fiquem ligados, porque a partir de hoje a gente vai começar a postar vários assuntos interessantes para vocês aqui no canal. E se vocês gostaram, dê um like e se inscreva no nosso canal. E vai lá também no Instagram e curte a gente, Gia Gonçalves.